pessoal, esse é meu canal, quero ser parteira e eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho aqui, falando para vocês sobre a circulação materno-fetal. Uma coisa que eu sempre me confundo é o seguinte, gravem isso: o cordão umbilical do bebê tem duas artérias e uma veia. Nas artérias vai passar o sangue venoso, pobre em O2, e na veia vai passar o sangue arterial, rico em oxigênio. É a 13ª edição do Resende, que é de 2013, que eu comprei na época que eu paguei saúde da mulher na faculdade, que foi em 2014. E aí ele traz esse capítulo muito legal, capítulo 4, que vai trazer as trocas materno-ovulares. Eu gosto muito do Resende para ver essas coisas de fisiologia, essas coisas que não tem a ver com humanização, né? Porque ele não é um livro para humanização do parto e nascimento. E aí ele vai trazer aqui que as trocas materno-ovulares se realizam entre três compartimentos: a mãe, o feto e o líquido amniótico. Que essas trocas diretas entre a mãe e o concépito, né, que são as trocas materno-fetais, são as trocas transplacentárias. E as trocas envolvendo o líquido amniótico podem se dar com a mãe, que aí vai ser troca materno-amniótica, ou com o feto, que aí vai ser troca amniofetal. Constituem em conjunto as trocas amnióticas. E aí, didaticamente, ele vai dividir as trocas transplacentárias e as trocas amnióticas. E aí, as trocas transplacentárias, né, a placenta é uma estrutura única de circulação materno e fetal e tem funções similares àquelas do pulmão, rim, sistema digestivo na vida pós-natal. Então, a placenta é um órgão fantástico, incrível, que vai exercer... a placenta ela é criada especificamente para a gestação, ela não pertence nem à mãe nem ao bebê. É um órgão independente que vai exercer todas as funções dos outros sistemas no bebê. E aí, as funções fundamentais da placenta são prover barreira imunológica entre a mãe e o concépito, a produção hormonal que altera o metabolismo materno, transporte de nutrientes, gases respiratórios, íons e água para o feto, transporte de produtos de excreção do feto para a mãe. E aí, o crescimento e desenvolvimento adequado do feto são diretamente dependentes das trocas materno-fetais realizadas na placenta, sugerindo que alterações nesse transporte sejam fatores determinantes envolvidos no crescimento intrauterino restrito e na macrosomia fetal. Então, a placenta, ela é muito, muito importante, ela é essencial para uma gestação. Quando a placenta ocorre, quando a placenta é bem formada, quando a placenta é uma placenta boa, bem implantada, tem muito menos chance de ter algum problema com o bebê, porque muitos dos problemas relacionados à gravidez, à perda de bebê, óbito fetal, está relacionado com a placenta. E aí a membrana placentária, as circulações sanguíneas materno-fetal, mantidas separadas todo o tempo, devem estar bastante próximas para permitir o transporte eficiente de nutrientes, gases respiratórios, íons e água. É muito incrível a maneira como ocorrem essas trocas, porque assim, o cordão está ligado ao bebê, que está ligado à placenta, que está ligada aqui ao útero, está ligada à parede uterina. E a maneira como tudo passa nessa barreira e como outras coisas que são prejudiciais ao bebê não passam, é muito incrível. A natureza é muito perfeita para isso acontecer mesmo. A placenta humana é do tipo hemocorial, o sangue materno conduzido pelas artérias para o espaço interviloso está em contato direto com as vilosidades coriônicas que contêm os capilares fetais. Há somente duas camadas de células separando as circulações materna e fetal na placenta humana de termo, que é o endotélio capilar fetal e o sincício tráfilo abaixo, que constituem a chamada membrana vasculo-sincicial. Então, essas coisas assim, esses detalhes, porque o Resende é um livro de obstetrícia que vai muito mais a fundo, né? Ele é obstetra mesmo estudar. E esses detalhezinhos não costumam cair na prova. Essas coisas assim, tipo, desse endotélio, dessa membrana.
Eu nunca vi cair questão assim sobre isso. Cai muito em relação aos componentes, os anexos fetais, a placenta, essas coisas assim. Mas muito específico, eu ainda não vi questão assim. Mas a gente precisa estudar tudo, ter noção de tudo, para não chegar na prova e dizer: eita, isso aí eu nunca ouvi falar, entendeu? Para você pelo menos ter uma noção do que você pode eliminar, do que você pode ficar em dúvida, mas saber mais ou menos se aquilo tem a ver ou não com o assunto. Eu gosto muito também das imagens desse livro, né? Por isso também que eu quis comprá-lo. Que ele traz muitas ilustrações assim legais que dá pra gente ter uma ideia bacana das coisas. Aqui, olha só que legal as artérias espiraladas entre entre a placenta e o endométrio, né? Muito legal. E aí eu nunca vi questão cobrando isso nas provas que eu estou estudando, mas eu acredito que seja importante estudar os mecanismos das trocas placentárias, né? Que existem alguns tipos de mecanismo que fazem ocorrer essas trocas. E aí tem a difusão simples, que é onde a maioria das pequenas moléculas atravessa, segundo o gradiente químico, eletroquímico, como ocorre com o oxigênio e o gás carbônico. Quando o gradiente deixa de existir, a taxa de trocas torna-se igual em ambas as direções. A difusão facilitada tá ficando um pouco distorcida a imagem, às vezes, porque eu tô gravando no celular agora. E eu também peço desculpa pela minha voz, que às vezes está dando umas falhas. A difusão facilitada, onde certas moléculas transitam após conjugar-se numa face da membrana com outras carreadoras existentes na própria membrana e que as veiculam mais rapidamente para outra face, onde são libertadas. A exemplo da glicose. E aí vai ter ainda o transporte ativo, quando a transferência de uma substância dá-se contra o gradiente químico, que tem um uso de energia. A ultrafiltração é a variedade de filtração na qual a pressão hidrostática força a passagem de líquido. O resultado é o transporte muito mais rápido de água e outros solutos do que aquele previsto pela simples difusão. E aí vai ter também a pinocitose ou endocitose, que é quando a membrana celular invagina, se englobando pequenas partículas que cruzam a célula e são liberadas do outro lado. Olha que legal aqui, o endocitose e a pinocitose, e eu lembrei mesmo dessa imagem, que eu lembro que quando a gente estuda citologia, essas coisas assim, citologia é a disciplina, né, que é o estudo das células, a gente estuda, né, esses tipos de transporte e tal, eu acho bem legal isso. Existem outras possibilidades de trocas que funcionam em condições de exceção, outras células, como por exemplo os leucócitos maternos, o treponema pálido, atravessam por sua própria motilidade a placenta. Coisa que eu acho muito legal é a questão da respiração, o ciclo respiratório materno-fetal. E aqui o Rezende vai trazer que é o estudo que compreende a penetração do ar pelas vias aeróforas até os alvéolos, a passagem do oxigênio através da superfície pulmonar de trocas, a veiculação do oxigênio dissolvido no plasma, principalmente carregado pelas hemácias, como oxihemoglobina, alcançando assim todo o organismo, inclusive o espaço interviloso. E aí vai ocorrer ainda a libertação do oxigênio da hemácia materna, difusão pela membrana placentária e a combinação com a hemoglobina do feto, transporte do oxigênio por intermédio das hemácias do feto, utilização do oxigênio com formação de anidrido carbônico, a respiração interna, condução para a placenta do anidrido carbônico dissolvido no plasma, combinado com o ácido carbônico sob forma de bicarbonato, transferência do anidrido carbônico. Então, assim, você vê que esse livro ele é bem detalhado mesmo, ele é bem profundo. E, por exemplo, eu não pretendo estudar ele todo a fundo agora. Eu passo o olho, leio alguns parágrafos, vejo algumas coisas que eu já vi cair em questão, e aí eu dou uma olhada aqui, porque realmente assim não dá. Eu acredito que durante a residência
a gente vai estudar mais a fundo tudo, e aí é mais necessário, né, ter esses livros base. Mas assim, pra agora, que tipo, tenho 8 meses pra estudar pra residência, eu tenho realmente que focar nas questões, no edital, e estudar o que mais cai, pra não errar o que mais cai, né? Que a maioria das vezes são as coisas mais fáceis, mais básicas, que não dá pra errar, não dá pra perder questão. E aí, olha só, outra imagem bem legal aqui, o ciclo respiratório materno-fetal, mostrando, né, essa ligação do oxigênio que é transportado pela circulação para o bebê. Isso é muito, eu acho isso muito interessante, muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ainda tem muita coisa pela frente, assim, desse assunto. Como eu falei, se você tem tempo ainda para estudar, vai estudando o que você puder. É muito importante. Eu agora vou, com as coisas que eu tenho dúvida, eu vou fazer esses post-its. E aí eu vou colar aqui no meu mural do Quero Ser Parteira, que é aqui onde eu estudo. E daí eu já vou ficar olhando, assim, essas coisas, assim, que eu tenho mais dúvida, pra gravar mesmo, né, pra não errar nunca. E aí vão acompanhando aí tudo que eu for colando. E façam isso também com as dúvidas de vocês. Eu acho uma maneira bem legal, né, de estudar, de não esquecer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham estudado. Qualquer dúvida, qualquer correção, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, coloquem aí nos comentários. Dê um like no vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem. Eu vou postar sempre que eu estiver estudando um vídeo explicando. E desculpem a falta de edição, porque realmente eu não tenho condições de gastar muito tempo com isso. E eu espero que vocês aproveitem e também compartilhem conhecimento comigo. Conhecimento nunca é demais, não é verdade, gente? E me sigam também no Instagram. Quero ser parteira, meu Instagram. E é isso, um beijo de muita ocitocina pra vocês. Muita, muita, muita força na caneta, ó. Não desistam dos seus sonhos, que a gente vai chegar lá um dia. Valeu!